Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Novamente estamos aqui para tratar do tema escravidão. Queremos responder a pergunta: a Bíblia apoia a escravidão? E estamos na parte 3 dessa argumentação, porque nos outros vídeos nós apontamos aspectos fundamentais para o desenvolvimento desse assunto. O primeiro deles foi o posicionamento bíblico divino frente à escravidão praticada pelos outros povos. E nós vimos que a Bíblia é claramente contra esse tipo de escravidão. Até porque, como mencionamos, embora na nossa mente, quando a palavra escravidão é pronunciada, venha de imediato a ideia da escravidão praticada pelos ocidentais contra os africanos, na verdade, quando nós encontramos no Antigo Testamento a menção de escravos, a menção da servidão, o termo hebraico eved, não é esse tipo de escravidão que se tem em mente, uma escravidão opressora, uma escravidão que desumaniza, não é isso que se tem em mente. O que se tem em mente é aquilo que o Antigo Testamento testemunha. Nós não podemos ir para o texto com os nossos pressupostos, com aquilo que nós aprendemos na nossa experiência. Nós devemos ir para as Escrituras e ouvir o que as Escrituras têm a nos dizer. E fazendo isso, na segunda parte do vídeo, nós concluímos que a escravidão israelita era bem diferente da escravidão praticada por outros povos. Até porque a escravidão das outras nações, ela tinha como um instrumento principal para a captação dos escravos a guerra. A guerra era o meio por excelência de captação dos escravos. Nós vemos que os próprios israelitas foram levados em cativeiro por ocasião da guerra. Vemos, inclusive, um registro histórico que mostra isso de maneira bem evidente, como esse era o costume dos outros povos. Um registro que se encontra na Bíblia Católica, no primeiro livro dos Macabeus, no capítulo de número 3, um registro histórico daquilo que aconteceu no período intertestamentário. Nós vemos ali, a partir do versículo 38, 1 Macabeus 3, 38, diz assim: Lísias escolheu Ptolomeu, filho de Dorímenes, Nicanor e Górgias, homens valorosos entre os amigos do rei, e os enviou com 40.000 homens de infantaria e 7.000 cavaleiros para invadir o território de Judá e o devastar segundo a ordem do rei. Pondo-se em marcha com todo o seu exército, eles vieram acampar perto de Emaús na planície. Veja, os comerciantes do país, ou seja, os traficantes de escravos, eles vieram acampar, ou melhor, os comerciantes do país, ao tomarem conhecimento da sua vinda, trouxeram consigo prata e ouro em grande quantidade, além de se munirem de grilhões, e vieram ao acampamento para comprar israelitas como escravos. Veja como o mercado de escravos era comum na antiguidade. O comércio de escravos era comum na antiguidade, tanto que quando os traficantes de escravos perceberam que os israelitas poderiam perder a guerra, que na verdade eles tinham essa certeza de que eles perderiam e, portanto, seriam levados cativos, os mercadores já se aproximaram pensando em auferir lucro dessa situação. Bem, mas embora nós tenhamos visto um registro aqui na Bíblia Católica, há também registros desse tipo de prática também na nossa Bíblia. Veja, 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, não mataram ninguém. Ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. Veja, os amalequitas não mataram ninguém, o único propósito deles era levar cativos. Porque a guerra, como mencionamos, era um instrumento, era um meio para a captação de escravos. Eles queriam serviçais e foram ali buscar.
Isso era muito comum na antiguidade, mas os escravos israelitas não eram adquiridos por meio da guerra. Como mencionamos nos vídeos anteriores, o israelita que se fazia escravo, ele voluntariamente se vendia por causa de uma dívida. Ele queria pagar uma dívida, então ele se vendia com prazo determinado. Ele ia pagar a dívida. Ele ficava servindo a um outro israelita que tivesse mais posses, que o mantinha nesse período. Ele ficava servindo ali até o ano sabático. No ano sabático ele era liberto e sua dívida estava perdoada. Perceba que há uma diferença clara aqui entre o que se praticava em Israel e o que se praticava em outras nações. Nas outras nações, por exemplo, a maioria das pessoas eram escravos. No primeiro século, por exemplo, entre cerca de 80 e 90% da população era escravo do Império Romano. Veja, era muita gente. Muitos eram escravizados. Entre os gregos, 3/4 da população eram escravos. Havia muitos escravos. Então, é importante nós refletirmos a respeito disso, porque se trata de algo que distingue o povo de Deus das demais nações. Entretanto, há quem pense que, embora a Bíblia condene o rapto, o sequestro de seres humanos, há quem pense que essa lei que condenava, essa condenação do rapto era somente referente ao rapto de israelitas. Há quem pense assim. Mas com base em quê? Quem segue essa interpretação se baseia no texto de Deuteronômio, capítulo 24, o versículo 7, e argumenta que se aqui em Deuteronômio 24 esse era o princípio, também em Êxodo 21, por exemplo, onde o rapto de pessoas é condenado, o princípio é o mesmo. Veja, Deuteronômio 24, 7 diz assim: quando se achar alguém que furtar, ou seja, que raptar, um dentre seus irmãos dos filhos de Israel, e com ele ganhar e o vender, o tal ladrão morrerá, e tirarás o mal do meio de ti. A conclusão dos críticos é: se aqui diz respeito ao sequestro de um israelita exclusivamente, Êxodo capítulo 21, versículo 16 também diz. Agora, o grande problema nessa visão é que aqui há uma lei casuística, uma lei específica para um determinado caso. Em Êxodo capítulo 21, há um contexto em que há leis mais abrangentes, leis que no estudo teológico são chamadas apodíticas. Veja, Êxodo capítulo 21, versículo 12, é uma lei universal, ela não especifica o caso em que isso se dará, mas é uma estipulação baseada no princípio exarado em Gênesis 9, versículo 6. Veja, Êxodo 21, 12 diz assim: quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Veja, não está dizendo quem, está dizendo alguém. Feriu alguém, se essa pessoa morreu, esse morrerá. Esse princípio aparece em Gênesis, no capítulo 9, lá no versículo 6, quando, após o dilúvio, Deus faz essa declaração. Gênesis 9, 6 diz assim: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Veja, a santidade da vida é destacada aqui. E esse princípio está por trás da lei ali de Êxodo 21, 12. E esse mesmo princípio é novamente evocado em Levítico 24, onde fica muito claro que é um princípio que se aplica a todo homem, e não somente aos israelitas. Veja, Levítico capítulo 24, nós encontramos no versículo de número 21, diz assim:
Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. Levítico 24, 21. Que homem? Israelita? Qualquer homem. Quem matar um homem será morto. O mesmo princípio apresentado em Êxodo 21, 12. Ora, se Êxodo 21, 12 vale para todos os homens, por que Êxodo 21, 16 valeria apenas para os israelitas, uma vez que não há indícios no próprio texto, em Êxodo 21, de que o versículo 16 seja aplicável somente aos israelitas? Veja, não há fundamentação para esse argumento. Interessante ressaltar que, embora nós estejamos afirmando aqui que a escravidão israelita ela era diferente, e já mostramos aqui que o rapto de seres humanos, de um modo geral, independente de ser israelita, era algo proibido, havia uma diferença entre o escravo israelita e o escravo de outra nação. Mesmo o escravo de outra nação que vivia entre os israelitas. Havia uma diferença. A diferença básica é que o escravo israelita se vendia. Era um ato voluntário. Ele procurava alguém que pudesse comprá-lo para saldar a sua dívida. Porém, o escravo de outra nação, ele era comprado. Aos israelitas era permitido comprar escravos de outras nações. Veja, Levítico 25, versículo 44, diz assim: e quanto a teu escravo ou a tua escrava que tiveres, serão das gentes que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. E essa é uma distinção, acredito que é a distinção principal. Um se vendia, outro era vendido. No entanto, há outra distinção também. O serviço, a servidão do israelita tinha limite. A servidão do israelita era limitada a 6 anos. No ano sabático ele era liberto. Já a servidão do escravo comprado era perpétua. E como nós sabemos disso? Veja, o versículo 46, dando sequência ao que estava sendo falado acerca do escravo, né, do escravo de outra nação, versículo 46 de Levítico 25 diz assim: e possuí-los-ei por herança para que vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão, perpetuamente os fareis servir. Veja, perpetuamente os fareis servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um sobre o seu irmão, não vos assenhoreareis dele com rigor. Veja, o escravo de outra nação, ele servia perpetuamente. E isso pode até parecer crueldade, pode até parecer um ato de maldade, mas essa é a normatização dada pelo próprio Deus. Então, nós devemos entender que esse Deus de amor, ele tinha um propósito maior. Até porque a escravidão, como mencionamos, praticada pelas outras nações, era uma escravidão opressora, desumanizadora. Mas a escravidão em Israel era bem diferente. O escravo de um israelita gozava de muitos privilégios, de muitos benefícios. Há quem pense que não, mas o escravo israelita, ele gozava, na verdade, dos mesmos direitos. A mesma lei era aplicada, exceto a questão da servidão, que era perpétua, né? Mas as leis aplicadas aos israelitas eram aplicadas aos escravos também. Se não, vejamos, Levítico capítulo 19, versículo de número 33, diz assim: e quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis, mas o natural entre vós, o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor. Veja, o princípio que norteia o tratamento do estrangeiro
é o princípio que aparece no Novo Testamento, que é evocado por Jesus lá, Mateus 7,12, a conhecida regra áurea, onde Jesus diz que aquilo que nós queremos que os homens nos façam, nós fazemos a eles. E Jesus ressalta, porque esta é a lei e os profetas. Esse princípio já estava na lei e nos profetas. Olha o princípio aqui, trate bem o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros. E isso é muito importante, porque quando nós pensamos no fato de que os israelitas foram escravos no Egito, nós vamos concluir que se, de fato, o que se tem em mente aqui é a regra áurea, então também no sentido, no que diz respeito à escravidão, essa regra deve ser aplicada. Veja, Deuteronômio 24, essa observação acerca da escravidão israelita no Egito é mencionada. Deuteronômio 24, versículo 18, diz assim: mas lembrar-te-ás de que foste servo, Eved, o hebraico Eved, ou seja, escravo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Antes dessa afirmação, uma série de normas a respeito do tratamento dos menos favorecidos são apresentadas aqui, né? Por exemplo, o versículo 17 diz: não perverterás o direito do estrangeiro, do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. E depois a justificativa para fazer esse tipo de coisa, para não oprimir os outros, era o fato de que os israelitas foram escravos no Egito. Essa era a justificativa. E essa justificativa volta à cena no versículo 22, após também algumas normas aqui de auxílio aos necessitados, auxílio aos menos favorecidos. Veja, o versículo 22, mais uma vez o princípio: lembrar-te-ás de que foste servo, ou seja, escravo, na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Então, o fato dos israelitas terem sido escravos noutra terra deveria movê-los no sentido de tratar bem aqueles que os serviam também. Portanto, nós entendemos que o escravo não era maltratado. Inclusive, isso fica evidente quando nós vemos que os escravos israelitas, eles, além de participarem das festas, ao que nós já mencionamos, os escravos israelitas, assim como todos os outros israelitas, eles podiam descansar, eles tinham pelo menos um dia de descanso na semana. Veja, e esse dia era obrigatório, o Senhor não podia dispor do escravo no dia do sábado, né? Veja, Êxodo capítulo 23, Êxodo 23, versículo de número 12, isso, Êxodo 23, versículo 12, diz assim: 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Veja, todos deveriam descansar, até mesmo os escravos. Até mesmo os escravos deveriam descansar. Eles gozavam desse benefício do sábado, né? Olha que coisa interessante, né? Deuteronômio 5,14 também reforça isso, né? Vamos ver lá. Deuteronômio capítulo 5, versículo 14. Vamos verificar. Deuteronômio 5, versículo 14. Nós vamos encontrar. Versículo 12 diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu escravo e a tua escrava descansem como tu. Veja, eles gozavam também do benefício do descanso. Outro benefício muito interessante, pouco mencionado a respeito dos escravos, é que os escravos podiam casar com os filhos de seus senhores. Isso fica bem evidente em 1 Crônicas. Né? Vamos lá, 1 Crônicas é um relato de um acontecimento como esse. Algo que seria inimaginável em outras culturas. Né? 1 Crônicas capítulo 2. 1 Crônicas capítulo 2. Veremos aqui os versículos 34 e 35, diz assim: e Cesã,
não teve filhos, mas filhas, e tinha Sesã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sesã sua filha por mulher a Jara, seu servo, ou seja, seu escravo, e lhe deu a Atai. Veja, um homem israelita chamado Sesã deu a sua filha em casamento a um escravo egípcio. Olha que coisa, né? Entre os outros povos isso jamais aconteceria. Nós vemos também uma outra situação em que é previsto por lei que uma mulher ela poderia casar com um filho do seu senhor, uma escrava poderia casar com o filho do seu senhor. Êxodo capítulo 21, nós encontramos isso. Êxodo capítulo 21, a partir do versículo 7, nós encontramos isso. Veja, versículo 7. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar os olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Veja, se o senhor não quisesse casar com ela, ela poderia ser resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho usando deslealmente com ela. Mas se a desposar com o seu filho, veja, se ela casasse com o filho, ela podia casar com o dono, podia casar com o filho do dono, veja, fará com ela conforme o direito das filhas, ela gozava do mesmo direito. Por exemplo, se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. E se não lhe fizer estas três coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Veja, a mulher podia receber sua liberdade se o indivíduo não fizesse uma dessas três coisas. Olha que interessante. Esse tipo de coisa, esse matrimônio entre escravo e senhor, entre filhos dos senhores e dos escravos, veja, isso seria impossível, inimaginável em qualquer outro contexto de escravidão. Mas isso aparece na Bíblia Sagrada, porque a escravidão da Bíblia nada tem a ver com a escravidão opressora e desumanizadora praticada pelos outros povos. Por isso, nós estamos fazendo essa série de vídeos a fim de destacar a diferença da escravidão bíblica. A escravidão bíblica, como falamos, era uma provisão divina a fim de manter o equilíbrio social, para que o israelita que estivesse com dívidas pudesse se manter e o escravo vindo de outra nação ele pudesse gozar de um refrigério porque ele era oprimido na outra nação, mas quando o israelita comprava ele, agora ele gozava de bem-estar, ele gozava de bons tratos, ele tinha descanso, tinha direito a descanso, ele tinha benefícios que seriam inimagináveis em outras nações. Veja, então não dá para comparar a escravidão israelita com a escravidão das outras nações. Era, na verdade, um benefício feito ao escravo quando um israelita o comprava de outra nação. Então, nós vamos parar por aqui e no próximo vídeo a gente vai dar seguimento, vamos falar mais sobre os benefícios que os escravos tinham, para você ter uma noção de como era a escravidão israelita. Vamos destacar aqui vários benefícios que eles gozavam. E aí você vai ficar boquiaberto porque vai perceber que, evidentemente, eles tinham muitos direitos. Como menciona Jó, eles tinham muitos direitos. Mas agora nós vamos ficar por aqui. Mais uma vez, recomendo aí, acesse meu blog, pastorcremilson.blogspot.com.br, e que você possa também nos acompanhar nessa série de vídeos, mas também há outros aí no canal, muito interessantes. Recomendo, inclusive, a respeito do nome Lúcifer, se Lúcifer é o nome de Satanás, dá uma pesquisada lá, tá muito bom. Tá? Então, nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.